Bom, gente, hoje a gente vai falar de um tema meio complicadinho de conversar, viu? A gente vai falar sobre entrantes. Eu vim até evitando falar alguns temas que a gente vai tocar em situações assim religiosas, né, para poder entender. Talvez alguns pensem que a gente está passando por cima de Deus, então é meio complicado a gente falar disso. Mas muita gente com dúvida. E eu preciso falar de algumas coisas mesmo para tentar ajudar cada vez mais, que essa é a proposta. Né? Por isso que eu estou fazendo o curso aí, para a gente formar um grupo onde a gente vai poder falar mais abertamente as coisas. Então, no próprio curso de projeção astral, a gente vai poder ter um acesso maior às informações, sem causar assim, um medo até nas pessoas, tá? Porque quem não está preparado, eu fico rodeando para falar, é um saco, né? Mas é porque quem não está preparado acaba tendo medo, e eu não estou querendo espalhar medo, né? Eu quero justamente esclarecer, tirar esse medo todo. Então, até com relação ao curso da projeção astral, algumas pessoas começaram a falar que durante o processo da projeção astral, para você não se meter com isso, porque você pode ser vítima de entrantes. Então, vamos esclarecer um pouquinho isso. O que seriam os entrantes, né? O ocultismo já estuda isso há muito tempo, escolas esotéricas já sabem que é perfeitamente possível esse fenômeno acontecer. Mas, para que isso aconteça, o espírito que vai se apossar do corpo físico aqui, ele tem que ter um conhecimento muito grande de manipulação energética, de como desligar todos os filamentos de uma essência e religar a outra. Então não são todos os espíritos que fazem isso, gente. E os entrantes, geralmente, eles estão vindo, eles estão tomando conta de corpos físicos para fazer uma transformação no planeta. É o que falam, tá? Que assim, essas pessoas que estão em posições de destaque, tipo o Papa, Gandhi, presidente dos Estados Unidos e tal, seriam talvez tivessem talvez a sua essência trocada porque eles estão em posição de poder fazer alguma coisa em prol do planeta. Ou não também. É porque eu acho que o que falam dos entrantes é que são espíritos altamente é, evoluídos, tá? Eles seriam assim espíritos e são realmente, porque eles têm que ter um conhecimento de energia, de como de DNA também, de genética, de tudo, para conseguir desligar cada um dos filamentozinhos nossos que nos une à nossa essência, ao nosso corpo perispiritual, teria que ter esse conhecimento e religar o dele. É, Bem lá atrás, no Egito, alguns povos já detinham esse conhecimento, mas quando o corpo aqui já estava desligado, tá? No caso, eles chamavam de metempsicose. Era assim, você podia, o teu espírito já estava desligado desse corpo físico aqui, morreu, perdeu energia. Aí a pessoa que já estava acostumada a sair com a mente bem lúcida, já saía em projeção astral, ela sabia que ela continuava viva. Então ela se preparava toda para no momento da morte ela entrar num outro corpo, ou um corpo que tivesse acabado de perder todas as energias, quase acabado, tá? Um corpo que tivesse morrendo e aí ela tomaria conta daquele corpo, ou ela tiraria esse corpo para ela poder continuar viva dentro de um outro corpo físico. Isso era um conhecimento milenar, várias escolas aí esotéricas já estudaram em cima disso, e é chamado fenômeno da metempsicose, até porque eles acreditam que não só em corpo físico humano, tá? Que alguns desses espíritos voltaram em corpos de animais, em corpos de vegetais, tipo uma árvore frondosa, e, e por aí vai, que eles teriam esse poder de soltou do corpo físico aqui, esse corpo físico vai apodrecer, né? Vai entrar em decomposição, e aquele espírito consciente tomaria posse de um outro corpo que estivesse vivo, ou quase vivo, tá? Então,
isso se acreditava ser possível lá atrás, muito antes da gente ter conhecimento de energia, de átomo, de molécula, de como funciona o nosso corpo, que o nosso corpo é todo energético, né? Eles já sabiam que isso era possível. Por quê? Porque lá fora, né, as outras raças mais evoluídas tecnologicamente conhecem isso e sabem fazer isso perfeitamente. Agora, os entrantes seriam, assim, espíritos muito evoluídos que precisam alavancar a humanidade, mas eles não podem passar também pelo processo da reencarnação, porque quando a gente reencarna, o nosso espírito é atraído para esse corpo físico em formação. Aí, olha o que acontece, que eles querem cair no problema da gente esbarrar na questão de Deus, né? Algumas pessoas, a religião vem e diz que as religiões reencarnacionistas, elas dizem que Deus, por misericórdia, faz com que a gente esqueça todo o nosso passado, a nossa essência vem com um certo esquecimento. Mas fisicamente também isso acontece, por quê? Porque o nosso cérebro físico ele é muito limitado para toda essa informação que a nossa essência traz. Então, quando a gente está encarnando, por atração, a nossa essência, o nosso espírito é atraído até um corpo físico que está em formação. Toda a informação que essa essência traz, ela começa a ser inserida aos poucos nesse HDzinho que está sendo formado, o básico. Quando esse ser nasce e começa a se manifestar aqui com a consciência já acoplada nesse corpo físico, aos poucos essa consciência vai inserindo as informações necessárias nesse cérebro físico, tá? Então, nem todas as informações que nós trazemos na nossa essência são passadas para esse cérebro físico. Uns dizem que é porque Deus fez assim. E outros acreditam também que é uma limitação física mesmo. Nós não temos quantidade suficiente de uma rede de neurônios para comportar tanta informação. Nós não teríamos condições de fazer as sinapses, de poder registrar tudo na nossa memória, tá? Então, de uma forma ou de outra, se isso foi provocado por alguém, da gente ter esse cérebro físico mais limitado, talvez a gente tenha realmente uma equipe de geneticistas aí no plano astral superior, controlando essa quantidade que a humanidade pode ter de armazenar a informação da sua essência. Tá? Então, também não estou aqui, eu estou dizendo que pode ser geneticista, pode ser coisa de Deus, mas existe uma limitação para as informações que são inseridas no nosso cérebro físico. Então, um ser desse altamente evoluído, ele não poderia passar num processo de reencarnação, porque ao passar pelo processo de reencarnação, ele sofreria as mesmas leis que nós sofremos aqui. Essas leis físicas que limitariam toda essa informação ser passada para o nosso cérebro físico. Tá? Quantidade mesmo de neurônios de armazenamento que o nosso cérebro tem e que aí eles não poderiam inserir todas as informações no cérebro. Então eles não podem, eles não têm como passar por um processo de amadurecimento assim, porque senão eles esqueceriam ou não recobrariam a informação que eles trazem na essência. Então, o que as escolas antigas diziam que era perfeitamente possível? Um espírito desse, altamente evoluído, com conhecimento de manipulação energética, ele se aproxima de um corpo já adulto, e geralmente isso acontece numa experiência de quase morte, num acidente, quando a nossa consciência está adormecida, a gente está um pouco fora da gente. Ele se aproveitaria dessa situação, mas no caso, esses espíritos evoluídos, com o nosso consentimento, com um acordo pré-fixado antes da gente até encarnar, muitas vezes, nós cederíamos o nosso corpo físico para essa consciência altamente evoluída vir e se manifestar através do nosso corpo físico aqui. Então, assim, a gente vem sendo estudado num caso desse, né? Eles vêm nos acompanhando. Esse espírito que vai ser o entrante, ele vem acompanhando a pessoa desde o nascimento, para pegar informações da personalidade que a gente desenvolveu aqui,
para que assim a transformação não seja também tão drástica, né? Porque ele vai tomar conta desse corpo físico e vai passar a agir aqui nesse plano através desse corpo físico, entendeu? E o espírito que estava aqui habitando esse corpo vai ficar na erraticidade. Num caso desse, quando é um entrante mesmo, que ele está vindo para fazer um trabalho em prol da humanidade, quando é uma pessoa. Tudo isso é preparado, gente. Quando é um caso desse, a pessoa é totalmente preparada. Cara, o camarada vai ser presidente dos Estados Unidos, ele é todo. Há uma equipe toda atrás para poder ser feito esse trabalho, ou ele vai ocupar um cargo de destaque, alguma coisa. Isso não acontece com réis mortais igual a gente, não. Tá? Não precisem ficar com medo. Não é assim que funciona. Então, a gente está falando de casos que realmente podem tomar conta do corpo físico. Eu falo, assim, dentro da possibilidade do que eu já vi, das informações que me foram passadas, é um fenômeno perfeitamente possível. É difícil de fazer, não é fácil. O cara tem que ter muito. Você imagina quantos filamentos energéticos a gente tem nesse corpo aqui todo, para ser desligado e para ser religado. A compatibilidade energética que tem que existir entre o corpo e a essência que vai entrar aqui. Né? Então, isso tudo é preparado, às vezes, até antes do nascimento. Até não é preparado. Para ver essa compatibilidade, esse corpo e essa essência que vai depois emprestar teu corpo, essa essência vai sair. Tá? Se acontecesse comigo, a essência que está me animando esse corpo físico ia ficar lá na erraticidade. Eu combinei, não tem problema, eu vou sair e vou ceder meu corpo físico para essa outra essência muito mais evoluída que tem um trabalho a desenvolver aqui na Terra e que não podia esquecer toda a informação que ela estava trazendo, porque senão esse trabalho não rola, não é realizado. Agora, aí começam a viajar, né? Então, durante a projeção astral, um espírito pode agir como um entrante e tomar conta do seu corpo e aí levar. Gente, isso é muito difícil de fazer, muito. Volto a falar, não é qualquer espíritozinho que faz isso, não. Tá? Tem que ter muito conhecimento, senão isso não acontece. E outra coisa, se você sai lucidamente do seu corpo e isso não for um acordo pré-estabelecido, se for uma coisa pré-estabelecida, não tem jeito. Você combinou enquanto você estava fora do corpo, lá na erraticidade, você combinou com esse espírito evoluído que você ia ceder seu corpo, então não tem jeito, vai acontecer de qualquer forma. Agora, caso seja um entrante mal intencionado, que ele está só querendo realmente, eu tenho conhecimento, não importa, agora vou pegar o primeiro corpo que aparecer que tiver compatibilidade comigo e vou pegar na marra. Para isso acontecer, se você está em projeção astral lúcida, você está tomando conta do seu corpo. Eu acho que quem me acompanha já viu um vídeo que eu contei que eu saí no meu quarto e eu ia me afastar. No que eu ia me afastar, eu ouvi uma voz. Eu não vi os meus mentores, os meus amigos, porque eu estava numa outra dimensão, talvez mais baixa que eles. Mas eu ouvi nítido, volta. E no que eu voltei e olhei para o meu corpo que estava deitado na cama, eu vi consciências, espíritos rodeando ele. Né? Então, quando eu me aproximava do meu corpo, do meu corpo físico, com o meu corpo astral, o meu corpo físico na cama se iluminava e essas consciências saíam de perto. E quando eu me afastava, a minha energia ficava um pouco mais fraca e eles voltavam. Então, quer dizer, olha só, se eu estando lúcida, eu pude, de certa forma, defender o meu corpo físico. Né? Eu, chegando perto dele, eu recarreguei ele mais energeticamente e essa energia afastou aqueles espíritos que estavam com alguma intenção ao meu redor, né? Então, a gente sair lúcido, consciente, não é uma coisa ruim, né? Principalmente nos casos que a gente sai involuntariamente, que você não está forçando, que você vai sair perto do ambiente onde você está, né? Você já tem um outro tipo de preparo psicológico para você sair, para você lidar com essas situações. Eu, por exemplo, eu sou super obediente aos meus mentores. Às vezes não estou nem vendo, mas qualquer comando de volta eu estou voltando. Né? São cuidados que a gente realmente tem que ter quando você faz a projeção astral. Eu, pelo menos, recomendo isso para todo mundo. Não sai de curiosidade indo para qualquer lugar, porque você tem risco de se estrepar. Né? Você não sabe quem você vai encontrar pelo caminho. Então, encontrar uma pessoa, um espírito altamente evoluído que possa realmente fazer alguma coisa
que até prejudique teu corpo físico, é muito difícil. É como você sair na rua e encontrar, dar de cara, de bater de frente com um chefão do tráfico. Geralmente você vai bater com um bandidinho que serve para o chefão, né? O pequenininho. É muito raro você dar de cara com o chefe da gangue. Então a mesma coisa funciona assim, né? Eu estou com o meu telefone aqui vibrando toda hora. Você no plano astral funciona do mesmo jeito. Né? É mais fácil você encontrar um espírito brincalhão que vai tentar te enganar, tentar te convencer que ele sabe das coisas, mas no fundo não sabe nada. Gente, esse conhecimento, todo esse conhecimento requer milênios de estudo. Um espírito que consiga realmente religar, desligar uma essência de um corpo físico, tem que ser um espírito muito detentor de conhecimento, né? Que venha de uma civilização muito bem desenvolvida, já altamente desenvolvida tecnologicamente, que conheça mesmo de minúcias, de funcionamento de átomos, de tudo, para poder fazer esse desligamento. Então, não precisa ficar com medo que durante a projeção astral vão tomar meu corpo, não estou dizendo que isso seja impossível, tá? Como também, se você pode estar dormindo, pode sofrer um acidente, você pode estar fora do teu corpo momentaneamente, com a tua consciência acoplada no teu corpo astral, né? E momentaneamente ali você saiu com a consciência ejetada e aí realmente eles aproveitarem nessa situação para fazer essa transmigração. E não é quase que uma cirurgia espiritual, é muito complexo o processo. Né? Então, eu acho que para quem fica aí com medo de entrantes, né, a gente tem conhecimento de alguns casos que as escolas esotéricas trazem, com comprovação de que realmente houve uma mudança de personalidade, tudo, mas sempre, assim, eles falam dentro de uma missão. Esses espíritos vêm com uma missão mesmo, para fazer um trabalho forte de mudança de consciência de uma raça, de um grupo, né? Então, eles têm essa missão. Olha, a gente tem que conversar mais, né? Tem muitos assuntos que, assim, a gente tem que falar por cima, porque senão, quanto mais conhecimento, menos medo. Né? Eu estou buscando aqui conversar com vocês aos pouquinhos para ir passando as informações, mas sem causar pânico. Porque senão as pessoas ficam apavoradas, ninguém vai nem dormir mais. Achar que enquanto tá dormindo o espírito pode vir e tomar conta do corpo. E não é assim, tá? Não vão aí nesses papos de internet, que não é assim não. Não existe? Existe. Mas é um processo muito difícil de acontecer, raríssimo, raríssimo. Aí as pessoas leem que é possível, e começa a viajar na maionese, né? Começa a espalhar um pânico, um terror danado. Aliás, a humanidade está assim. Ontem estava vendo como é que pode, né? Estava vendo no grupo que eu faço parte aqui, do Recreio dos Bandeirantes, alguém colocou lá um vídeo de um assalto no estacionamento de um supermercado no ano passado, em São Paulo. Colocou como se fosse agora, tivesse acontecido essa semana num supermercado que até eu frequento. Eu não tive tempo na hora, eu olhei e eu só li assim, assalto no supermercado, acho que mundial, no estacionamento do supermercado mundial. Eu disse, caramba, a situação tá feia, tá chegando aqui. Aí depois, mais tarde, eu fui ver que nada, aquilo tinha saído no G1 ano passado, foi em São Paulo. Então as pessoas pegam as informações hoje em dia e fazem um terrorismo danado. Né? Então, se você der valor a esse tipo de informação, você vai ficar com medo e não vai fazer mais nada na vida. Então, cuidado também quando vocês forem colher informações da internet, sabe? Pesquisem a fonte, tem muita coisa bacana aí, mas também tem muita gente viajando legal. Então, pesquisa para poder ter acesso a um conhecimento bom, né? Não ficar aí inserindo um monte de conteúdo ruim na mente que só vai atrapalhar. Tá bom? Falei um pouquinho de entrantes, eu acho que com o tempo eu vou aprofundando mais, vou falando de mais coisas que a gente pode ir esmiuçando um pouquinho mais. Mas vamos dar tempo ao tempo, vamos levando o papo assim devagar, ok? Gente, mais uma vez, muito obrigada e fiquem com a luz.